Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi, sou corretor de seguros aqui no Japão e nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho e a vida aqui no Japão. Hoje eu estou aqui num cenário bem diferente, que é a frente aqui da nossa loja. Estou aqui, na entrada aqui do terreno, E se você não sabe, dia 12 de novembro, agora, esse domingo, a gente vai estar fazendo uma inauguração aqui a partir das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Você é nosso convidado, venha com a sua família para a gente estar tendo um tempo legal, gostoso aqui, de comunhão, e a gente possa estar, às vezes, até se conhecendo. Você me conhece, eu não conheço você, e a gente pode estar se conhecendo, comendo, dando risada, tirando foto e estar tendo um tempo juntos aqui. Ok, pessoal? E hoje eu quero estar falando sobre um tema que é por que eu saí da fábrica. Para quem não sabe, eu também já trabalhei na fábrica antes de ser corretor de seguro, e eu já trabalhei no total, acho que em 5 fábricas. Eu me formei no Kouko, que aqui é o colegial aqui do Japão, e eu fui trabalhar 2 anos na fábrica. Depois eu fui estudar de novo, Eu trabalhei em 2 fábricas nesse período, e depois eu fui estudar, depois eu fui trabalhar na Nissan, e depois disso eu trabalhei em 2 fábricas. Então, contando a Nissan, não chega a ser uma fábrica, mas contando em períodos grandes assim que eu trabalhei em 5 lugares. E agora um trabalho nada a ver, que é de fábrica, nada a ver de fábrica, que é como corretor de seguros. Na época, eu estava como Seishain numa fábrica que pintava a empilhadeira. Era na Sumitomo, onde eles fabricavam a empilhadeira, e quando entravam pedidos de empresas, assim, cada uma tinha o seu design, sua cor, às vezes tinha faixa, então eu ficava na pintura nessa parte que é onde finalizava os detalhes, onde fazia faixa, às vezes no contrapeso do lift tinha as faixas assim, a branca, e o peso era amarelo, então como tipo de alerta, de tomar cuidado. Então essas faixas eu fazia, E essas empilhadeiras ia para o mundo inteiro, para a Tailândia, para a China, para os Estados Unidos, ia para um monte de lugar. E eu fazia o acabamento na pintura daquilo lá. E quando eu trabalhava na fábrica ali da Sumitomo como pintura, eu ganhava bem pouco. O meu salário bruto era 250 mil, fazendo zangyô. Fazendo umas 30 horas de zangyô por mês, eu ganhava no máximo 250 mil bruto. E descontava um monte de coisa ali e dava uns 180, 185 mil mais ou menos, o que sobrava na mão. E na época aí eu me fazia faculdade, e faculdade que ela fazia não era muito barata, era bem cara a faculdade, então era uma época que a gente passou bem apertado. E muitas pessoas, onde eu entrava para trabalhar, tinha bastante brasileiro, E quando eu trabalhava, essas pessoas perguntavam o que eu fiz, onde eu trabalhei antes, se eu falava de japonês ou não. Eu falava que eu estudava, eu estudei aqui no Japão, que eu sabia falar Nihongo, conseguia comunicar, às vezes ali, melhor que eles, que já estavam há mais tempo na fábrica ali, que eu conseguia me comunicar com os chefes, entender o trabalho mais rápido, aprender o trabalho mais rápido. Eu já quase deu briga por causa disso, por achar que tá tendo coisas assim que eu tô sendo mais beneficiado do que eles. Acontece muito isso dentro das fábricas. Se tem alguém que sabe mais japonês, aquela pessoa às vezes é colocada de canto por inveja dos outros brasileiros que não sabem falar o japonês. E acontecia bastante dessas coisas comigo também. E muitas pessoas, quando olhavam e me viam falar em japonês ou me comunicando, resolvendo as coisas ali no trabalho, as pessoas falam: mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que fazer um trabalho melhor, você tinha que fazer um trabalho que usasse a língua, você não precisasse ficar se sujando aqui na fábrica junto com a gente. Você é estudado, você é isso, você é aquilo, me incentivando e às vezes até abrindo meus olhos, falando que tinha coisa melhor para mim. Mas eu não me enxergava desse jeito, As pessoas me enxergavam assim
mas eu mesmo não me enxergava desse jeito. Na última fábrica que eu trabalhava, eu gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava ali do pessoal que trabalhava comigo, não tinha pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas assim invejosas que arrumavam encrenca, não tinha ninguém assim. E eu gostava do ambiente ali de onde eu trabalhava, tinha bastante chinês, vietnamita, pessoal assim, que está vindo bastante agora, na época já tinha também, né? E eu gostava do ambiente do trabalho, era bem sossegado, né? Mas eu comecei a enxergar outras coisas também. Fui convidado para trabalhar na Ioi, na seguradora onde eu trabalhei por 5 anos e saí, estou trabalhando agora, né? Eles me fizeram a proposta, eles me explicaram qual era o trabalho que eu precisava fazer, quais eram as metas que eu tinha que cumprir, quanto eu ia receber por isso que eu estava fazendo ou poderia ganhar futuramente, né? E é uma coisa que eu quis experimentar, né? Na época eu estava ganhando bem pouco, né? Mas eu vi que tinha trabalhos que eram mais de boas, né? Fisicamente, né? Eu não ia saber, lógico, os problemas que poderiam ter dentro desse trabalho, né? As dores de cabeça, os problemas que poderiam acontecer, né? Mas eu vi ali uma oportunidade de estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu entrei, né? Fiquei esses 5 anos trabalhando, né? Nos primeiros 2 meses eu não fiz contrato nenhum. Eu fiquei só olhando, tinha 3 meses para bater a primeira meta. Eu fiquei só olhando porque eu não queria fazer contrato se eu não fosse ficar ali de verdade. E como eu conseguia, como eu gostava do trabalho que eu fazia antes, para mim era um teste. Se eu conseguisse bater as metas, se eu conseguisse ficar ali, beleza. Mas se eu não conseguisse, eu ia voltar para onde eu estava, que era um lugar que eu gostava. Muitas pessoas às vezes têm medo, têm vergonha, né, de tentar alguma coisa e fracassar, né? Eu não tinha medo e nem vergonha de voltar para onde eu estava, mas eu não queria deixar as pessoas que confiaram em mim, fez seguro comigo, depois eu sair daquilo. Então eu achava muita irresponsabilidade isso. Então eu falei, eu só vou fazer contrato depois que eu ver o trabalho e ver se é isso mesmo que eu quero para mim. E eu fiquei só analisando, eu fiquei ali vendo o que tinha para fazer, o que era para fazer, aprendendo, olhando o erro dos outros, da experiência dos outros, vendo, analisando se era isso mesmo que eu queria para mim, né? Aí sim, depois, no 3º mês, eu comecei a fazer contratos, me oferecendo o meu trabalho, o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo, o que eu tinha aprendido já, e comecei a vender, né? Tanto é que a meta que eu tinha que fazer em 3 meses, eu fiz só no primeiro mês, no último mês, né? Porque eu queria ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. Se não fosse para ser, eu nem ia começar. Ia ficar os 3 meses, ia dar tchau e voltar para onde eu estava, né? E eu não tenho vergonha, né, às vezes, de reconhecer o erro, né, que aconteceu. Eu falo, ó, não deu certo, não foi para mim, né? Eu vou voltar para onde eu estava, né? Graças a Deus, graças a muitas pessoas também, né, consegui bater as metas, consegui ficar os 5 anos e agora a gente está com essa loja, a gente está com esse ponto para trabalhar, né? Não só com seguros, né, mas compra e venda de carros também. A gente tem os Daishas também, como eu já falei em alguns outros vídeos, né, Rent-A-Car, para alugar carro de aluguel, né? Então, esse foi a jornada, o tempo que eu tive, né, até hoje aqui, né? E o interesse de estar trabalhando assim, né? É bem difícil, bem incerto, né? Tudo aquele trabalho, porque agora, por exemplo, o meu trabalho é 100% comissão, não tem nada que me garanta aquele mês, né? Então, isso é uma coisa bem difícil, né? Principalmente para o homem, que é o que tem que prover, tem que sustentar a casa ali. Você assumir um trabalho assim, que você 100% comissão, 100% resultado daquilo que você fez, é muito difícil. Já ouvi muitas pessoas que não quiseram entrar nesse tipo de trabalho ou não quiseram assumir um tipo de responsabilidade desse jeito, com medo ou incerteza de se ia conseguir aquilo ou não, né? Mas é uma coisa muito boa, né? Esse tipo de trabalho, você trabalhar por conta, né? Eu olhava os chefes, né, das fábricas onde eu
trabalhava, né? E eu não tenho vergonha nem medo de perguntar quanto ele ganha. Aí a pessoa falava quanto ela ganhava, 250, 300, 350, 400 mil. E eu olhava aquilo lá e falava, nossa, daqui a 10, 15 anos eu vou estar nesse mesmo lugar, ganhando às vezes uns 50 mil a mais só do que eu estou ganhando agora. E foi o que eu comecei a analisar quando veio essa proposta para mim. Aqui eu tenho a chance de alavancar, de crescer, de fazer outras coisas e vai depender só de mim. Dentro da fábrica, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu rale, venda a minha alma ali para a empresa, né, o que eu vou ganhar a mais com isso, às vezes é uns 30, 40, 50 mil a mais. Né? Além de a discriminação que às vezes acontece pelos chefes ali, falam, não, a gente só vai levantar, só vai colocar para cima, é japonês. Né? Mesmo você falando japonês, mesmo você sabendo fazer o trabalho, pode acontecer isso, e eu já vi acontecer isso. Só pessoas que são chefes são japoneses. Né? Tem empresas que brasileiros são chefes também. Né? Mas na hora que coloca na balança ali, na hora que você pensa no futuro, é uma coisa que eu não queria estar naquela situação. Né? E eu queria tentar algo diferente, que desse um resultado diferente, que tudo aquilo que eu fizesse voltasse como um resultado. Às vezes em dinheiro, como salário, como comissão, e todas as outras coisas que poderia acrescentar dentro daquilo que eu queria fazer. E agora sim a gente tem esse ponto, essa loja para a gente estar trabalhando, que é fruto de tudo esse esforço depois que eu saí ali daquela fábrica. Né? E é uma coisa que eu recomendo, né? Se você tem um sonho, se você tem algo, se você tem metas na sua vida profissional ou família, financeiro, estudos, né? A gente precisa dar as caras, a gente precisa tentar. Se a gente errar, beleza, a gente aprendeu como não fazer. E vai lá e testa outra coisa, faz outra coisa, e até que a gente consiga, né, chegar, né? E a gente aprender, a gente evoluir, a gente abençoar, ser abençoado, como eu fui abençoado e estou conseguindo abençoar outras pessoas também. Né? E invista no seu trabalho, no seu estudo, nos sonhos que você tem. Eu tinha um sonho, mas eu não via por onde começar, não via assim o ponto. Né? E quando eu conversei com essa pessoa que me fez a proposta para estar entrando na seguradora, ele que abriu a minha mente para a gente estar sentando ali, conversando toda semana. Né? Foi quase um discipulado, ele sentando ali toda semana comigo para ele me explicar o que eu teria que fazer, qual seria o resultado daquilo, qual era a meta que eu teria que cumprir depois de 6 meses, 9 meses, 1 ano, aonde eu ia chegar com aquilo. Né? Depois ele fez o planejamento que ele fez para mim naquele dia, é o que eu estou trilhando aqui na verdade. Ele falou, você quer trabalhar com carro? Eu falei, então fica 5 anos trabalhando com seguro, conquista a maior quantidade de clientes que você conseguir nesse tempo, depois você sai. Depois que você sair, você consegue oferecer isso que você quer fazer para os clientes que você já tem, que é isso que a gente está fazendo agora. Né? Então, a gente precisa conversar com pessoas que estão na nossa frente, pessoas que estão além da gente, pessoas que estão num ponto que está tendo outras visões que eu não estou conseguindo ter. Né? Todas as pessoas na fábrica que falavam comigo, às vezes eles falavam assim na intenção de tem coisa melhor para você, mas eu não sei o que é, vai procurar. Só que quando eu encontrei a pessoa que me deu todo o passo a passo, aí mudou minha cabeça. Falou, não, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero para a minha vida. E foi assim que eu consegui tomar a decisão. Às vezes, a gente conversar com as pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento, estilo de vida, qualidade de vida, isso não vai tirar a gente do nosso dia a dia, do nosso normal. Isso vai manter a gente no mesmo lugar. Mas quando a gente enxerga tem uma outra ponto de vista da mesma coisa que a gente pode estar fazendo, a gente consegue enxergar. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a câmera, eu estou olhando o visor da câmera, eu estou olhando a lente da câmera, mas tem que ter uma outra pessoa atrás da câmera me falando que ali tem um botão, aqui tem outro botão e aqui está saindo outro fio. E eu falar para essa pessoa que na frente tem um visor e na frente tem uma lente. Então a gente tem que conversar com o máximo de pessoa possível que mostre outro ponto de vista, outras opiniões, outras
jeitos de pensar sobre o mesmo assunto. Pode ter discussão, pode ter briga, mas isso depende da sua maturidade, do seu nível de conhecimento. Ou você para, fica quieto e ouve, ou você vai discutir, vai discordar e vai deixar de aprender, né? Às vezes a gente tem que ser sábio, né? Sábio é aquele que fica quieto, ouve, né? A gente tem duas orelhas e uma boca, né? Então a gente tem que ouvir mais do que fala, a gente tem que ouvir o que os outros têm para oferecer. Muitas pessoas vieram aqui, muitas vezes eu já fui na casa de pessoas e eu só fiquei ouvindo. E às vezes aquela pessoa fala uma coisa errada, mas eu fico quieto, deixo ela falar. E depois eu dou minha opinião. Ou corrijo, falo, não, eu acho que isso aqui não está certo, é desse jeito assim, né? Mas se você já chega, né, criticando, chega discordando, chega discutindo, você perde a pessoa e perde o coração da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar, ficar quieto, né? É difícil, né? Às vezes eu mesmo já respondi, né, antes de terminar a conversa, antes de ter uma conclusão daquilo que estava acontecendo, né? Mas o sábio, ele fica quieto, ouve e aprende com aquilo que ele está ouvindo. De qualquer jeito, de qualquer pessoa que você for estar conversando alguma coisa, sempre vai ter uma coisa que você tem que aprender com aquela pessoa. Seja no jeito que ela vai falar, as palavras que ela está usando e o conteúdo que ela está falando, né? Então, né, eu tô aqui hoje porque eu parei para ouvir uma pessoa que tinha um caminho para me mostrar aonde eu começar e aonde eu poderia estar chegando. Se você quer fazer alguma coisa e não sabe, procure pessoas, converse com pessoas certas, não pessoas frustradas. Pessoas frustradas, ela não vai acrescentar nada na sua vida. Ela só vai te diminuir, ela vai te colocar para trás, vai falar dos erros dela que ela fez, né? Você pode aprender com isso também, mas você tem que saber peneirar aquilo que você ouve, que você coloca para dentro da sua cabeça e o seu coração, né? E isso é uma coisa boa para estar se fazendo, né? E é o motivo que eu tô fora da fábrica hoje, é porque eu parei e ouvi essa pessoa, né? Sou muito grato a essa pessoa, né? Ela já não trabalha mais na seguradora, né? Mas é uma pessoa que fez eu sair da minha zona de conforto ali e tá onde eu tô agora. Não tem nada de confortável aonde eu tô agora, né? Às vezes a gente não pode estar na nossa zona de conforto, né? Tem muitas pessoas que procuram estar nessa zona de conforto, né? Cada um tem um jeito de pensar, né? Mas aquela pressão que eu tenho todo mês, se eu não fizer, né? É uma coisa boa, que faz você sair do lugar, faz você se movimentar, faz você ser criativo, procurar outras maneiras de estar fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente vai para a fábrica, bate o cartão, faz a mesma coisa todo dia, bate o cartão, vai embora, e é uma fábrica como se fosse um robô, né? Você ir ou não ir, aquela fábrica vai rodar do mesmo jeito, né? Isso é uma coisa bem triste, mas é a realidade, né, de muitos aqui no Japão, de muitos brasileiros que vivem aqui trabalhando em fábrica, né? E a gente precisa, né, às vezes, tá saindo dessa zona de conforto para a gente estar melhorando o nosso nível de vida, no nível de vida da sua família, dos seus filhos, né? É uma coisa muito boa, né? Não sei o que você vai tirar de proveito desse vídeo, né? Mas é uma coisa que me fez, né, sair da fábrica. Não é fácil, né? É bem difícil, né? Teve noites que eu não consegui dormir direito. Passava a noite acordado, acordava de preocupação, de medo daquilo que poderia acontecer, não sabendo se estava fazendo do jeito certo, a coisa certa, né? Mas, né, o que importa é o resultado, né? Muitas pessoas não querem entrar em uma coisa nova com medo de sofrer, né? Mas o sofrer, o sacrifício é que faz um dia dar o resultado, né? Se você ficar parado de braço cruzado, muita coisa não vai acontecer. Mas se a gente corre atrás, né, se dispõe a sofrer, a sacrificar algo, tempos de lazer, para você estar estudando, para você estar se capacitando a cada dia mais, isso vai te levar muito mais longe da onde você está agora,
né? Então pega isso como um incentivo. Eu quero ser essa pessoa que fala, se o Bruno conseguiu, eu vou conseguir também. Se o Bruno chegou até lá, eu consigo ir mais longe. Se o Bruno fez, eu vou conseguir fazer também. Então eu quero ser essa pessoa, ser um exemplo, né? Eu não me importo de ser um degrau para outras pessoas, né? Eu quero que as pessoas cresçam também, eu não quero crescer sozinho. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilha, comenta o que você achou nesse vídeo. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto.